Olá, pessoal, bom dia. Sejam muito bem-vindos à nossa live especial do Outubro Rosa. Sou a Érica, coordenadora da Olá Pessoas, e é um imenso prazer estar hoje com vocês nesse momento dedicado à conscientização da saúde da mulher. Bom, o Outubro Rosa, ele é além de uma campanha, ele é um movimento onde reforça o autocuidado, a prevenção, o acolhimento, e a Orens, junto à sua empresa, ela quer reforçar o compromisso, né? Fortalecendo ações concretas, como é o caso que nós temos a isenção de coparticipação dos exames, em alguns exames preventivos, tá? Realizados durante outubro. Então, quem ainda não agendou seu exame, dá tempo e aproveitem essa ação que a Orens, junto à sua empresa, está fazendo. Bom, nós vamos falar também, hoje a live será um pouquinho diferente, tá? Vai ser um bate-papo leve, descontraído, onde nós falaremos sobre a prevenção, sobre o cuidado, sobre dicas práticas, né? E também sobre o diagnóstico precoce, né? Que é muito importante. E deixando uma mensagem para todos, a gente sempre tem que lembrar que cuidar de si mesmo é um ato de amor. Né? Então, nós temos que olhar para nós, termos esse cuidado. E para enriquecer ainda mais esse bate-papo, eu quero apresentar a vocês a doutora Larissa Venezian, que participará conosco. Ela é médica pela Uniara, residência em ginecologia e obstetra pela FAMERP, mastologia, e também residência em mastologia pela Beneficência Portuguesa, especialização na Fellowship em Reconstrução Mamária por Milão e atua como mastologista em reconstrução de mama. Teremos também a Daniele Arroio, enfermeira pela FAC3, socorrista pelo grupo NIP, doula, educadora e consulta em aleitamento pela Transforma Doulas, pós-graduada pela PUC em nutrição materna e infantil com ênfase no aleitamento materno e pós-graduanda em enfermagem e pediatria pela Crofton. Teremos uma participação também muito especial da integrante Flávia Londim, da UR, onde ela vai dar um depoimento sobre a vivência dela com câncer de mama. E, claro, quem vai mediar esse bate-papo será a nossa parceira de longa data nessa causa, doutora Denise, médica do trabalho. É um imenso, eu já quero agradecer, um imenso prazer tê-las aqui conosco. E vou passar agora para a doutora Denise, que nós iniciaremos essa live. Bom dia a todos. Estamos novamente aqui no Outubro Rosa, né? Eu sou a doutora Denise, sou médica do trabalho, faço parte do grupo da ORES, né? E é um grande prazer a gente ter todos os participantes novamente com esse tema que a gente considera muitíssimo importante. E apesar de ano após ano a gente retornar no tema do Outubro Rosa, a gente tem uma atenção muito especial de toda vez que a gente retoma nesse tema, a gente traz pontos que já foram falados, mas que devem ser repetidos, mas a gente sempre traz as atualizações que aconteceram, o que mudou, a tecnologia que se incorporou ao assunto. Tá? Eu vou dar uma pequena introito aqui no câncer e no câncer de mama, tá? Nos nossos indicadores, inclusive nos indicadores da corretora, os adoecimentos por câncer são os adoecimentos hoje que estão nos primeiros números do ranking de internações e de internações com gravidade nos hospitais. Se nós formos vermos os indicadores de câncer dos institutos de câncer, do INCA e demais institutos do Brasil, a gente vê que o câncer de mama, ele é o câncer mais incidente em mulheres. E por isso, né, por isso que a gente retorna todo Outubro Rosa para conversar sobre esse assunto, porque a gente considera isso muito importante. E toda vez que a gente fala de câncer, a gente fala em cura.
a gente fala em prevenção. Nós estamos aqui para conversar nesse assunto, para trazer o tema do câncer, mas principalmente da prevenção desse câncer. E uma outra coisa muito importante é o diagnóstico precoce, né? Eu só reconheço o que eu conheço. Então, nós vamos falar de muita coisa aqui que vocês já sabem, talvez algumas pessoas não saibam e vão saber hoje. E o tema é importante, eu digo mais uma vez para vocês, tá? Vamos falar de autoexame, vamos falar dos exames que têm que ser realizados, vamos falar quando realizar esses exames, vamos falar da consulta médica, quando fazer a consulta médica, quando está perto do profissional, como escolher esse profissional, que profissional é esse, tá? Então, fiquem atentos que hoje aqui vai ser de muito interesse para todos vocês. Uma coisa muito importante que a gente, toda vez que faz uma live, que a gente traz uma informação, é que você pegue essa informação e você distribua essa informação, para que outras pessoas da sua família, do seu ciclo de amizade, também tenham as informações que vocês vão receber aqui. Informações de alta qualidade que vocês viram pelo currículo das nossas palestrantes, tá? Dúvidas. Vocês vão colocar no chat as dúvidas, o que você quiser dizer para a gente, e a gente, no momento oportuno, a gente vai trazer isso aqui para as palestrantes e até para mim mesmo poder responder. E a outra coisa, não se esqueçam de, ao final da live, vocês vão ter que responder, né? A gente tem é muito importante para a gente que vocês respondam a pesquisa de satisfação, tá? Doutora Larissa, que prazer enorme estar aqui. Nós estamos hoje no estúdio. A doutora Larissa está pessoalmente aqui comigo. Dani, faltou você, tá? Eu vim aqui só para te ver. E vamos começar o nosso roteiro aqui, tá? E a nossa primeira pergunta é para a doutora Larissa, tá? Vamos lá. Larissa, quais são os mitos mais comuns sobre câncer de mama que ainda circulam por aí? Sou Denise, Érica, muito prazer. Dani, muito prazer estar aqui. É muito importante, né? Eu acho que o Outubro Rosa é um momento para a gente parar e falar e olhar para o câncer de mama, que é essa doença tão importante, tão incidente, como a senhora mesmo ressaltou. E, bom, então vamos lá. Em relação aos mitos, eu acho que o mito mais importante que a gente tem que desmitificar agora no Outubro Rosa é em relação à mamografia. A gente sabe que muitos colegas, infelizmente, acabam disseminando que a mamografia causa câncer. E isso é a primeira coisa que a gente tem que tirar da cabeça das pessoas, né? A radiação é muito baixa no exame de mamografia e é seguro e é indicado fazer mamografia sempre que necessário. E todas as mulheres, a partir dos 40 anos, têm que fazer a mamografia de rastreamento, que é, assim, uma das coisas que a gente mais bate na tecla agora em outubro, né? Outra coisa que eu escuto muito, assim, no consultório é: doutora, é porque eu bati depois que apareceu esse nódulo. Então, olha, bater a mama, usar desodorante, usar sutiã, nada disso vai causar um câncer de mama, tá? E é muito importante estar atento a esses sinais. Se você notar algum sinal diferente na sua mama, procure um profissional, tá? Não fique esperando, tomando anti-inflamatório, alguma coisa. Então, se você notar algum nódulo palpável na sua mama, alguma retração, saída de secreção pelo mamilo, algum nódulo palpável nas axilas, alteração de pele, tanto na coloração como na textura da pele, sempre procure um profissional, não fique esperando. Outra questão, que também é um mito importante, é aquela questão de falar que a paciente, que eu tenho várias pessoas na família, então eu não tenho ninguém na família, então não preciso me preocupar. Muito pelo contrário, né? A questão do câncer de mama, na imensa maioria das vezes, ela não é hereditária, não passa de pai para filho, assim, esse risco, né? Só em torno de 10 a 12% dos casos a gente tem esse risco que passa de pai para filho. Então, é muito importante que a gente fique atento ao nosso corpo, mesmo sem ter, né, história na família. Mesmo porque o câncer de mama, como a doutora Denise bem pontuou, é o câncer mais incidente no Brasil e no mundo. E é o câncer que mais mata mulheres no Brasil. Então,
mesmo que você não tenha pessoas na sua família que têm câncer, é muito importante a gente estar atento a esses sinais que nós vamos falar hoje. Muito bem. E como você colocou, né, você está atento aos sinais da sua mama, né? E quando é que a gente tem que estar atento a isso? A partir do momento que a tua mama nasceu, tá? E até a gente puxar um ganchozinho aqui, Larissa, câncer de mama também dá em homem, tá? Claro, com uma incidência muito menor, tá? Mas homens, prestem atenção também nos seus mamilos, tá? E mulheres, a partir do momento que a mulher tem mama, ela tem que se palpar, ela tem que se olhar no espelho para ver se tem alguma alteração. Isso você só vai conseguir ver que teve um nódulo, alguma coisa nova, uma retração, se você se olhar. Se você não se olhar todo dia, você não vai ter a impressão que aconteceu alguma coisa de novidade ali nessa mão, tá? Então a gente começa com autoexame, só que o autoexame não é somente ele, né? Então, prevenção, já entramos falando de prevenção, né? Daniela, agora é com você. Querida, a gente tem essas informações que a gente recebe sobre prevenção do câncer de mama. Como essa prevenção pode ser incentivada dentro das famílias, dentro das comunidades, dentro das empresas, e principalmente que elas não estacionem no Outubro Rosa, né? Que elas consigam ser perenes durante o ano inteiro. Oi, estão conseguindo me ouvir agora? Chegando assim. Oi, pessoal, bom dia a todas. Muito obrigada, doutoras, pela oportunidade. E eu gosto muito de pensar, vocês até mencionaram, né, esses pontos, eu gosto de pensar muito nessa questão da saúde, não apenas nós como indivíduos, mas nós precisamos realmente conhecer tanto o câncer de mama para conseguir nos conhecer e também conseguir repassar essas informações para as pessoas próximas. Então, eu falo que nós somos uma grande rede. Então, eu faço como se fosse uma comparação quando a gente está num avião, que falam, olha, a gente precisa sempre colocar máscara, ter esse cuidado para a gente conseguir replicar, ajudar mais pessoas. Eu gosto de levar um pouco nesse sentido também, porque quando a gente conhece o nosso próprio corpo e também fica mais atento aos sinais, aos sintomas, os pontos de atenção, quais são os exames que são indicados a serem feitos também, nós conseguimos ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, sem contar de sermos exemplo também. Então, eu falo que o primeiro passo, parabéns a todos vocês que estão aqui, parabéns à empresa também que tem incentivado esse momento, que é muito valioso, que ele realmente não fique apenas em outubro, porque passa muito rápido o tempo, né? A hora que a gente fala, meu Deus, já é outubro rosa de novo, mas é importante a gente parar e refletir o que a gente fez nesse último ano. Né? Eu consegui realmente ter as minhas consultas em dia, ter os meus exames. Então, isso que eu falo que é o primeiro ponto, de vocês conhecerem realmente esses pontos relacionados, né, ao câncer de mama, buscarem esse autoconhecimento de vocês. Então, autoconhecimento físico, autoconhecimento mesmo do que vocês gostam de fazer, do que vocês sintam confortáveis para ter hábitos de vida mais saudáveis, que a gente vai abordar também isso, né, sobre pontos também da prevenção, porque nós viramos um exemplo. Então, nós temos o conhecimento, nós viramos exemplo de pessoas que estão ativas, tanto fazendo os exames, tanto nos hábitos de vida, né, cada vez mais equilibrados, mais saudáveis também. Então, as pessoas ao nosso redor também acabam. Pode parecer que não, mas nós viramos exemplo não apenas dentro de casa, mas nos ambientes que nós estamos inseridos. Então, muitas vezes você está super incentivando, está bebendo sua garrafinha, está levando, né, para todo lugar, está tendo essa pessoa, né, que tem melhorado, né, tem se sentindo melhor, melhorado seus parâmetros também de saúde, e muitas pessoas que estão ao seu redor têm se espelhado em você. Então, gosto muito de ver isso também, né, desse exemplo, tanto familiar, tanto para a comunidade, para as pessoas realmente que fazem parte do nosso redor. Então, se alguém vem, né, com alguma queixa, nós conversamos muito, né, em referente às questões do dia a dia. Às vezes alguma pessoa pode falar de alguma alteração. A gente não é tão incentivado, que nem a doutora Denise falou, né, desse conhecimento das mamas. Né? Infelizmente, nós nem sempre fomos muito incentivadas a ter esse autoconhecimento do nosso próprio corpo. Então, se olhar no espelho, ainda mais nua, né,
se tocar nas mamas, era algo que muitas vezes não era incentivado nem em casa, né? Então, os nossos pais, né, nossos responsáveis legais não levavam, às vezes, para alguma consulta ginecológica, então a gente perdeu um pouco disso, mas agora a gente retoma com toda essa força da importância desse autoconhecimento mesmo para conseguir replicar. Mas a ideia é essa, né, da gente conseguir ter esse autoconhecimento, né, perceber quais são os vir a pessoa pode vir e comentar com você num café, né? É um assunto que não é sempre comentado, mas traz algum ponto de saúde e você já vai lembrar. Fala, nossa, eu lembrei realmente, né, do que a gente tem de conhecimento do Outubro Rosa para buscar, para fazer exame, para falar do incentivo, né, das passar nas consultas que vocês estão tendo nesse mês de outubro. Às vezes trocar figurinha, né? Falar, olha, esse médico aqui me atendeu super bem, dá esse incentivo, ter essa troca e a gente colocar pequenas metas, né? Então, eu brinco que muitas vezes chega momentos muito específicos ou viradas de ano, a gente quer mudar nosso estilo de vida radicalmente, mas é importante a gente ir com calma, colocar pequenas metas e essas pessoas que estão ao nosso redor também entrar nesse incentivo junto com vocês. Então, eu gosto muito de pensar isso, a gente conheceu, ter esse conhecimento, ter esse incentivo tanto para nós, para outras pessoas, para nós ficarmos cada vez mais atentos e levar essa informação também. Então, seja com estilo de vida, seja com orientações na parte da saúde, né, para procurar os profissionais, são muito importantes. Dani, doutora Larissa, estamos falando muito de autoexame, já demos essa entrada do autoexame, botando essa importância nele, a importância que ele realmente tem, né? E aí eu te pergunto, qual é essa importância do autoexame das mamas? Quando ele deve ser feito? O que você diria para uma mulher que tem medo de fazer exames preventivos? Joia. É muito importante falar sobre autoexame, autoconhecimento, né? Como a Daniela já introduziu. Hoje a gente não fala, não recomenda, a Sociedade Brasileira de Mastologia não recomenda o autoexame mais sistemático. Ele recomenda, como a gente tem comentado, o autoconhecimento, que é o que a doutora Denise falou. Conheça suas mamas, toque o seu corpo, né? Se conheça. A partir do momento que você conhece a sua mama, você vai perceber quando aparecer um sinal diferente, e aí sim é momento de procurar um mastologista para fazer o exame físico ou um ginecologista para examinar suas mamas e realmente avaliar a necessidade de pedir um exame e dar seguimento, né? Então, assim, o autoconhecimento, ele não tem técnica. É muito importante que a gente prefira sempre o período pós-menstrual, para evitar de ter algum achado que possa te confundir, né? Aí, assim, no período pós-menstrual, sua mama está menos engurgitada, você vai sentir o seu corpo melhor, conhecendo a sua mama, como a Daniela falou, como a doutora Denise falou, vendo no espelho também, entendendo o formato da sua mama, porque aí se aparecer alguma retração, alguma alteração de pele, de textura, você vai notar. E aí é o momento de procurar um mastologista. E com relação ao medo de fazer os exames, existe muito essa questão, porque a mamografia dói muito, eu não vou fazer. É um exame que realmente incomoda um pouco, mas é um exame que pode salvar a sua vida, né? E informação é poder. Nós sabemos que os achados da mamografia, principalmente as microcalcificações, elas podem aparecer anos antes de você encontrar alguma coisa palpável na sua mama. Por isso é muito importante e recomendado que a partir dos 40 anos, todas as mulheres, mesmo que não sintam nada nas mamas, façam mamografia. E se você é uma pessoa de mais alto risco, ou seja, tem pessoas na sua família que tiveram histórico de câncer, procure um mastologista, porque pode ser que você precise até iniciar os seus exames de rastreamento antes. Então, eu sempre digo, informação é poder. A gente não pode ter medo, porque a partir do momento que a gente descobre um câncer inicial ou uma lesão pré-maligna, a gente tem em torno de 95, 98% de chance de cura. Então, e se a gente não consegue pegar bem, se a gente não consegue pegar nessa questão pré-maligna, a gente consegue iniciar o tratamento muito precoce. Isso vai fazer com que você tenha uma cirurgia muito mais conservadora, vai muitas vezes evitar que você faça procedimentos de quimioterapia, por exemplo. Então, é muito importante a gente ter esse diagnóstico precoce, ter essa informação. Então, o meu conselho é não tenham medo dos exames, né? É muito importante, informação é poder. Bem. Informação é poder, viu?
E hoje é dia do professor. Mais ainda, né? Dani, e aí, querida? A gente tem alguns momentos que a gente para e fala de câncer, né? A gente vem no Outubro Rosa, a gente vem no Novembro Azul, e ano que vem a gente tem até uma agenda para falar de uma questão de câncer de uma forma geral, tá? Que deverá ser no início do ano. A gente está se programando para isso. E toda vez que a gente fala de câncer, a gente fala de estilo de vida, tá? E aí eu queria saber como o estilo de vida pode influenciar na prevenção do câncer de mama. Excelente dúvida, né? Esses momentos, né, não apenas de Outubro Rosa, campanhas de saúde, eu brinco que nós temos muitas vezes a síndrome de final de ano, né? E fala, nossa, eu preciso entrar no meu projeto verão, eu preciso me arrumar certinho para o Natal, para o Ano Novo. Então, a gente pensa muito nessa questão física, né? Questão estética, que pode realmente trazer um super bem-estar, a gente se sente bem, mas que isso não fique apenas nesse momento, mas é entender quais são os benefícios de ter um estilo de vida mais saudável, que faz toda a diferença. Então, até o INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, ele traz para a gente que o câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre mulheres no mundo e no Brasil, depois do câncer de pele no melanoma. Então, o que ele traz? Que a mudança dos nossos hábitos, né, dos nossos estilos de vida, eles podem reduzir em até 28% a chance, né, de desenvolver um câncer de mama. Então, eu falo que 28%, né, chegar em até 28%, é um valor muito expressivo. Eu faço uma comparação, eu gosto de trabalhar com comparações, mas eu falo, quando a gente vai sair de casa, né, eu falo, nossa, meu Deus, esqueci de colocar meu celular para carregar, carrega um pouquinho. Se o celular aumentou 28%, a bateria fala, nossa, menina, tô feliz. E agora, as escolhas que nós fazemos no dia a dia, sabendo que essas escolhas de ter um hábito de vida mais saudável, né, ele pode reduzir em até 28% a chance de desenvolver um câncer de mama, muitas vezes passa batido. Então, são pequenas escolhas que nós fazemos ao longo do dia. Então, nós temos vontade, nós temos desejo, aí não é questão de se privar. Eu gosto muito de ver tantos hábitos de vida, tanta parte da alimentação, que seja sempre de uma maneira muito empática conosco também. Né? Então, colocar metas reais, metas de pequeno, médio, longo prazo, trazer essas pessoas próximas, né? Então, pensa essa parte coletiva, pessoas próximas para incentivar não apenas a melhoria das nossas questões de saúde, né? Ter esse incentivo para a prevenção, mas para as pessoas próximas também ao nosso redor, acabam sendo muito importantes, e não é apenas no câncer de mama que a gente pensa, né? Então, tanto nas questões de outros tipos de câncer, mas também desenvolvimento de outras questões, outras doenças, então, por exemplo, uma hipertensão, uma diabetes. Os hábitos de vida, eles são fundamentais, né, para nossa melhor qualidade de vida. Então, que a gente possa pegar, por exemplo, né, um momento igual final de ano, verão, né, que dá esse incentivo, mas que nós consigamos manter. Então, colocar essas pequenas metas, se entender, ter essa autocompaixão, porque muitas vezes tem pessoas próximas, né, que estão em algum momento de melhorar o estilo de vida, né, e falar, eu não consegui ir para academia ontem, essa semana, meu filho ficou doente. A primeira coisa que a gente faz já é consolar a pessoa e falar, não, menina, tá dando tudo certo, você tá tudo bem, na próxima você consegue. Agora, quando é com a gente, muitas vezes coloca uma meta muito grande, né, se não consegue cumprir por determinada questão, imprevisto que podem acontecer, a gente pode ter a tendência, né, de se culpar, achar que não faz sentido, que não vai conseguir. Então, de pouquinho em pouquinho, e com profissionais também próximos a vocês, o que a gente gosta muito, né, de uma equipe multidisciplinar, se vocês tiverem a oportunidade. Então, cuidar tanto da parte física, fazer os exames, cuidar da saúde mental também. Então, a gente pensa nesses hábitos mais equilibrados, mais saudáveis de vida, na prevenção, né, do desenvolvimento de um câncer de mama, mas também de outras doenças. Muito bem. E agora a gente vai começar a entrar realmente no assunto, né, na própria doença. Doutora Larissa, quais são os principais fatores de risco para o câncer de mama? Certo, então, o principal fator de risco para o câncer de mama pode parecer até óbvio, mas é ser mulher, né? Ser mulher é o principal fator de risco. A idade, quanto mais vai passando o tempo, maior o risco da gente ter câncer de mama.
essa questão que a Daniele trouxe agora é muito importante, porque o sobrepeso também é um fator de risco importante. E como nós sabemos que o câncer de mama ele tem uma ação muito relacionada aos hormônios, quando a mulher ela passa a vida mais exposta aos hormônios, isso também aumenta o risco dela. Então, a terapia de reposição hormonal pós-menopausa, acima de 5 anos, também é comprovado que aumenta esse risco. Então, é muito importante individualizar caso a caso. E também questões hormonais nossas próprias mesmo. Então, se a gente teve uma menarca, ou seja, se a gente ficou menstruada muito cedo, e a menopausa tardia, que a gente ficou mais tempo ao longo da vida exposta aos hormônios, isso também pode aumentar um pouco o nosso risco. Se a gente não teve filhos, ou se a gente não amamentou, isso também pode aumentar um pouco o nosso risco. Então, a questão familiar, por mais que a gente saiba que a maior incidência do câncer de mama é esporádico, a questão familiar é importante, principalmente familiares de primeiro grau. Se seus familiares de primeiro grau tiveram câncer de mama, é importante você também, né, fazer esse rastreamento diferenciado, procurar ajuda mais cedo. Bom, eu acho que esses são os principais, né, fatores de risco, né, os principais fatores relacionados ao câncer de mama, e é muito interessante a gente lembrar que, assim, individualmente, eles também não têm tanto valor. É muito importante você agrupar esses valores, esses fatores de risco para cada pessoa. Então, procurar um profissional, o seu ginecologista, o seu mastologista, ele vai fazer essa história clínica e vai ver os seus fatores individuais para poder agir em relação à redução de risco para você, né? Hoje a gente sabe que, até conversando com tudo que a Dani falou, o IMC abaixo de 25, né, o estilo de vida, a realização de atividade física acima de 150 minutos por semana, isso vai reduzir o seu risco de câncer de mama. Então, é muito importante todas essas questões. Eu acho que são os mais importantes, são esses. O que não falta é fator de risco, né? A gente tem que se desviando deles, né? Dani, a gente começou falando um pouco de prevenção, né, para não chegar a ter eles. A gente falou os fatores de risco que a gente vai ter que combater até com essa prevenção. E aí a gente já está entrando em sintoma. Quais são, assim, os sintomas iniciais do câncer de mama que a gente não deve ignorar, que a gente deve valorizar e já procurar um atendimento médico? Excelente dúvida. Então, a gente pode até parecer que está chovendo no molhado, mas é porque é muito importante mesmo esse autoconhecimento, gente. Então, foi que realmente foi dito aqui, a gente vai bater nessa tecla que é importante você se conhecer para perceber essas alterações. Senão você não sabe se teve uma alteração na textura da sua pele, apareceu um nódulo em alguma região, se alguma coisa está saindo, né, algum líquido saindo das mamas. Então, é importante você ter esses momentos esporádicos para se conhecer, igual a doutora mencionou, né? Principalmente no período pós-menstrual, mas se você quiser se conhecer nessas fases ao longo do ciclo também, ficaria super à vontade, né, para ter esses momentos também. Mas, geralmente, né, o que mais faz de sintoma, né, sinal sintoma de buscar esse atendimento para quando percebe alguma alteração, geralmente é um nódulo. Então, se fosse uma bolinha fixa, que muitas vezes não tem dor, na grande maioria das vezes não tem dor, né? Então, vai encostar, vai olhar a mama, ver se teve alguma alteração no formato, né? Na questão do mamilo também. Olhou, depois, né, começa a fazer esse né, que a gente chama de esse autoconhecimento das mamas, às vezes pode perceber esse nódulo fixo, né? Então, muitas vezes pode não trazer a dor também, mas ele não acaba diminuindo. Então, é um pontinho de atenção que realmente é o que leva as pessoas a buscarem, né, esse atendimento, a ter essa avaliação profissional, porque esse autoconhecimento das mamas, ele não irá substituir uma avaliação profissional. Então, ele é muito importante para que você seja encaminhado e que você já busque esse profissional para realmente fazer a avaliação e, se for necessário, né, já vai pedir esses exames de suporte também, rastreamento certinho. Então, é muito
é importante ver se vai ter esse nódulo fixo, né, se você percebe presente dor, alguma coisa, se a pele da sua mama, ela tá retraída, né, então ela tá mais juntinha, teve alguma alteração, às vezes ela pode ficar um pouquinho mais grossa, que a gente até faz uma comparação, né, que pode lembrar uma casca de laranja. Então, teve alteração, né, na textura da sua pele, alteração também no mamilo, né, a gente não pensa apenas nessa região da mama, mas também toda essa parte, né, da cadeia. Então, pensar também na questão do pescoço, teve o aparecimento de algum nódulo no pescoço, nas axilas. Então, é muito importante de pontuar. Se tem uma saída de líquido normal também das mamas, então pensar principalmente fora, né, do ciclo, né, do período gravídico corporal, então no momento da gestação e de pós-parto, são pontos importantes. Eu até falo que muitas vezes a tecnologia, ela pode estar super a nosso favor também, porque muitas vezes o que acontece, a gente pode perceber alguma alteração e depois pode esquecer, né, ou teve uma alteração até conseguir marcar uma consulta, pode ser que ou se agravou, né, ou teve alguma diferença. Então, claro, sempre protegendo muito bem, né, você pode muitas vezes ou tirar uma foto, ou fazer um vídeo, né, se tem, por exemplo, a saída de líquido, para ver mais ou menos quanto que saiu, qual que era a coloração, para ter uma ideia também de como que tá essa parte da textura. Então, às vezes pode ficar região avermelhada também. Então, muitas vezes, essa parte de foto, de vídeo, pode auxiliar vocês, então, novamente, ter esse cuidado também com as imagens, né, para não correr nenhum risco, e vocês podem anotar também. Então, eu falo que a gente pode ter um caderninho de saúde. Nesse caderninho de saúde, muitas vezes tem aplicativo, na parte mais tecnológica, que eu gosto de papel, mas tanto de mencionar, né, o que você estava sentindo, se teve alguma dor, se teve algum local específico, para você tentar bater também, né, se foi em algum momento do ciclo menstrual ou não, ou se foi quando você tinha trocado, né, método contraceptivo, o máximo de informações que você conseguir levar para essa consulta vai sempre agregar muito. Então, são informações muito importantes para você e, se for possível, de anotar essas informações ou fazer vídeo e ter esse controle também da sua saúde, então é importante ter esse planejamento para as consultas, eles são muito importantes. Então, eu falo que nós temos que coisas são inegociáveis. Então, ter essa consulta ginecológica anual, ela é inegociável junto com os exames também. Então, são questões que são muito relevantes para vocês. Muito bem, Dani. Doutora Larissa, tá? Então, vamos dar uma resumida em tudo que a gente já colocou até aqui, tá? Eu comecei a ter mama, eu tenho que já me conhecer, tá? Então, o que é que eu faço em relação às minhas mamas? Eu tenho 16, 17, 18 anos, eu só vou me olhar, me conhecer, certo? A partir de 40 anos, eu vou fazer mamografia, eu vou fazer ultrassom, na maioria dos casos, os dois juntos. Eu já vou estar numa consulta com o gineco ou com o mastologista, a partir do 40. Até porque a gente já vai entrar nessa fase que você falou que é uma fase de risco, né? Que eu estou terminando já estou entrando, começando a querer entrar na menopausa, já vai ter aquela fase que, apesar de a gente achar 40, muito jovem ainda, já é uma questão que a gente já considera, em termos hormonais e tudo mais, uma fase de envelhecimento, tá? Então, a gente tem um hiato, doutora, eu comecei no autoexame, me conhecendo, e nos 40 eu vou começar a fazer exame, tá? Pelo que a gente já aprendeu aqui, a qualquer momento entre esse meu início e os 40, a qualquer momento que eu encontre alguma coisa, eu vou procurar um especialista, né? E aí eu vou te perguntar uma coisa que você já até respondeu, mas é uma coisa que antecipa a mamografia, antecipa o mastologista, né? A gente já sabe que o câncer de mama nem sempre é hereditário, né? Mas tu já falou isso, tu já deixou isso muito claro. Então, eu queria que você me falasse assim, essa questão de eu ter pessoas próximas, de primeiro grau, mãe, irmã, né? A avó considera também primeiro grau? Tia? É mais assim os pais mesmo, irmãos, Mesmo? que é Diretamente.
são diretos, que é mais importante. Mas, assim, tudo isso entra num cálculo de risco, né? Quando você procura um mastologista, por exemplo, a gente vai fazer toda essa análise da sua história, desses fatores individuais, e a gente vai pegar também essa história familiar e a gente pode colocar em calculadoras de risco. E essas calculadoras vão dar o risco para a gente, né? Nós temos pacientes de muito alto risco, né? Que são essas pacientes mutadas, que assim, todo mundo já deve ter ouvido falar da Angelina Jolie, que tem mutação BRCA e que retirou as 2 mamas de forma profilática. Então, a gente sabe que essas pacientes são pacientes de muito alto risco. Então, ela vai ter quase 80% de risco de ter câncer de mama ao longo da vida, o que justificaria até uma cirurgia redutora de risco, essas abordagens. Mas a gente avaliando esses fatores individuais, familiares, individuais de cada mulher, como a densidade da mama, todos esses fatores que a gente falou, sobrepeso, idade da menarca e tudo mais, a gente vai conseguir ter um risco dessa paciente. E a gente sabe que acima de 20% esse risco já é maior do que a população normal. Então aí a gente tem que olhar para essa paciente com mais carinho. E pensar em pedir os exames mais cedo, né? Às vezes trazer a mamografia dela para os 35 anos, fazer sempre o acompanhamento mais individualizado dessa paciente, muitas vezes colocar um exame como a ressonância. Então, é muito importante a gente estar atento a esses sinais, né? E, claro, as pessoas que têm familiares de primeiro grau com muito alto, com câncer de mama, a gente acende essa luzinha, né? Será que essa paciente tem um câncer de mama que tem um fator hereditário? Né? Então, é por isso que é importante a gente se atentar nessa questão. Então, ó, em torno de 12% dos casos de câncer, eles vão ter relação hereditária, ou seja, a pessoa ela tem uma mutação genética em todas as células do corpo dela que vão aumentar esse risco. Então, quando que a gente desconfia disso? É quando a pessoa, de repente, tem familiares que tiveram câncer, muitos familiares tiveram câncer bilateral, a própria paciente já teve um câncer, e esse tipo de câncer é um triplo negativo. Então, assim, todas essas questões chamam a atenção para a gente acender a luzinha do câncer hereditário, né? Mas a imensa maioria das vezes eles vão ser esporádicos, né? E por que às vezes tem mulheres que têm tido câncer tão mais jovens, né? A gente nota hoje que tem mulheres que às vezes não têm mutação, mas que estão tendo câncer mais jovem. Por conta, né, de toda essa questão que a gente falou, da qualidade de vida, da nossa alimentação, dos nossos hábitos, tudo isso pode favorecer a uma mutação genética só na célula da mama, que pode fazer com que essa pessoa tenha um câncer de mama. Então, eu acho que a gente tem cada vez mais tentado olhar para essa questão e trazer, né, o cuidado das pacientes para mais cedo. Agora, esse ano, graças a Deus, né, a sociedade, o Ministério da Saúde colocou agora todas as pacientes vão fazer mamografia a partir dos 40 anos também no SUS, porque antes era a partir dos 50 anos. Então, a gente vem entendendo essa necessidade de cuidar das mamas cada vez mais cedo, né? E como a senhora falou, é muito importante a gente... Acho que deu um pouquinho de... Pronto. É muito importante a gente, a partir do momento que a gente se entende como mulher, cuidar, tocar nossas mamas, se olhar no espelho, ter esse autoconhecimento. E a partir da puberdade, já procurar um ginecologista para fazer seus exames de rotina, fazer um ultrassom de mama, fazer um acompanhamento, né? Ter alguém que examine as suas mamas, né? Algum profissional examinando as suas mamas. E até assim, na sociedade, nos guidelines de mastologia, eles até falam que a partir dos 25 anos, uma mulher pode passar num mastologista para fazer sua primeira avaliação de risco. Só para definir isso mesmo. Você pode seguir com ginecologista ou não. É melhor você seguir aqui com a gente, porque você é uma paciente de mais alto risco, sabe? E a partir dos 40, mamografia para todas as mulheres. Não sei se ficou claro. Ficou claríssimo. E eu adorei essa tua última fala, que não custa nada, com os 25 anos, você vai fazer uma consulta com o mastologista para ele definir a avaliação de risco. Eu acho que assim, a gente sempre traz temas novos, né? E nesse eu estou vendo a gente falando dessa avaliação do risco, que isso se aplica a todos os cânceres, a todas as situações e a outras doenças também, né? É muito importante a gente saber essa avaliação. E, gente, isso não é para a pessoa ficar
preocupada com isso, ficar com ansiedade, desenvolver gatilhos, mas pelo contrário, para você se sentir cuidada, você se sentir: "Eu estou tomando conta, eu estou fazendo tudo que tem que ser feito", você saber que você está dentro da régua de autocuidado e de prevenção, tá. Eu achei ficou perfeito, tá. Daniela Daniele, você falou pra gente, que a gente tem que ter hábitos bacanas, hábitos que levem a gente a uma condição de saúde, tá. Você tem como detalhar um pouquinho mais pra gente, qual o papel da alimentação e atividade física na saúde da mulher? Excelente dúvida, muito bom. Então a gente sabe que manter uma alimentação equilibrada, saudável, não é fácil, né, é um desafio mesmo, né, de pensar em todos esses pontos, ainda mais com a nossa rotina que ela demanda bastante, né. Então, às vezes nós temos dupla, tripla, quarta jornada, nós temos muitas questões mesmo, né, em relação à parte dessa rotina da alimentação. Então, o que eu gosto de pensar, né, quando a gente para e pega, por exemplo, um papel, eu sempre vou na parte do papel, né, mas quando a gente consegue parar e analisar a nossa semana toda, ver quais são os momentos que a gente consegue ter um momento, né, que são, eu falo que são atividades físicas, então horário de trabalho, às vezes buscar, né, a criança na escola, enfim, tem algum compromisso que você tenha fixo. Quando a gente olha e fala: "Nossa, realmente tinha momentos aqui, né". Eu fiz isso, eu gosto muito de trazer essa parte pessoal minha, que foi algo que eu olhei e falei: "Nossa, mas eu tenho tanto momento que eu achava que eu não tinha livre e na verdade eu tenho". Então, deu todo um momento, assim, de reflexão para entender qual estava sendo a minha rotina para deixar cada vez mais otimizada, para pensar nessa prevenção, né, das doenças. Então, a gente é como se fosse um carro, eu gosto de ter essa comparação, é que é o orientado, né, de passar, de fazer a revisão, de fazer a manutenção, porque a gente sabe muito bem que se acontece alguma coisa para ir direto no mecânico, ter que chamar o guincho, é algo bem mais delicado. Então, eu falo que eu uso isso como uma comparação, eu quero sempre me prevenir, ter sempre esse cuidado. Minha avó até brinca, ela fala: "Nossa, não, nunca vi uma pessoa que gosta tanto de marcar consulta". Inclusive, esse ano fui até na mastologista, eu com 28 fui na mastologista para ver certinho. Isso, né, para ter essa conversa que ela é muito importante, mas, pensar realmente nisso, né, nesses momentos que a gente consegue aproveitar as oportunidades que a gente acha que está um pouco mais corrido, da rotina ou não, para ver qual que é o melhor momento para ir ao mercado, para fazer açougue, para fazer hortifruti. Quando que você consegue fazer uma atividade física. Muitas vezes a gente passa em algum local que vê que acha interessante, né, para ter, uma aula experimental, para tentar alguma coisa diferente, e vai passando batido. Então acaba sendo uma excelente oportunidade para você tentar, né, se explorar coisas diferentes, porque nós vamos mudando conforme o tempo passa, até para conhecer, né, novas oportunidades. Então você consegue inserir uma atividade que você vai se sentir bem. Vai ter essa promoção, então, tanto dessa parte física, mas também desse cuidado todo do seu bem-estar. Então a gente já tem essa consequência também, né, na prevenção do desenvolvimento de doenças. Até pensar em planejamento reprodutivo, né, em questões ginecológicas, obstétricas. Então, quando vemos essa parte dos hábitos alimentares, ele é uma base para o desenvolvimento de muitas coisas e controle também, né, de alguns diagnósticos, até quando pensa na parte de endometriose certinho. Então, vejo como esses hábitos saudáveis, quanto mais a gente consegue ver a nossa rotina, inserir, né, de pouquinho em pouquinho, colocar pequenas metas, ele vai impactar esse macro todo. Então, não apenas nessa parte do câncer, né, de mama que a gente tem falado hoje, mas também nas questões ginecológicas, né, nesse bem-estar, nessa melhor qualidade de vida e prevenir doenças crônicas também. Então, são pontos que a gente consegue pensar, né, que pode parecer tão pouquinho ou que não faz muita diferença, mas que vai trazer todo um benefício, não apenas no nosso bem-estar físico, mental, mas também no desenvolvimento, né, redução do desenvolvimento de outras doenças. Muito bem. E Dani, só assim para a gente complementar, né, essa questão de alimentação, eh, eu acho assim que a gente tem que ter um cuidado muito grande, com essas dietas de modismo, sabe.
A gente, toda vez que vem falar de alimentação, de hábitos saudáveis, a gente fala que prato bonito é um prato colorido, né? E um prato que você comeu e está habituado pela sua cultura, pelo seu paladar, pela sua rotina de usar esse prato, né? O nutricionista ele não pode pegar o teu prato que tu usou até hoje, fazer assim, jogar fora e dizer, não, agora tu vai comer quinoa. Meu amor, eu sou de Belém do Pará, não sabia nem o que era quinoa na minha vida, eu sei o que é farinha de mandioca, entendeu? Tu vai comer chia, tu vai comer. E aí, não que não sou nada contra a chia, não sou nada contra a quinoa, tá tudo certo, mas não despreza a minha farinha de mandioca, porque senão eu não vou estar feliz. E felicidade também é importante para o meu bem-estar. Então, queridos, nessa questão de alimentação saudável, nem sempre a alimentação saudável tem que ser aquela prescrita pelo nutricionista. Alimentação saudável é você ter um prato colorido, bonito, com as coisas que você gosta, né? Com os carboidratos, com as proteínas, com os vegetais, com as vitaminas que você vai ter ali. E o que você pode, se você não sabe fazer um prato, se você não sabe nada disso, a única coisa assim que eu peço, aí sim você vai pedir uma orientação para o nutricionista, para um nutrólogo, o que for. Mas o que eu peço para vocês nesse momento, eu não sei nada, eu vou começar agora do zero, tá? Evite alimentos ultraprocessados, tá? O fácil sai caro, tá? E vocês já sabem disso, eu estou falando isso, mas vocês já sabem, né? O que vem industrializado, o que vem dentro de caixinha, o que vem dentro de saquinho, ele, para chegar até a gente com essa qualidade, com essa crocância, com esse sabor, com tudo isso, foi aditivado nele produtos. E esses produtos, na maioria dos casos, não são saudáveis. E muitos destes produtos aditivados são cancerígenos, tá? Então, os sazões da vida que a gente ainda coloca na alimentação, você faz uma comida super bacana, uma comida fresca, um arrozinho, feijão, você pega um sazon e joga ali dentro, né? O que é que tem no sazon, além de sal? Porque o sal você já tem, né? E por que que ele traz esse sabor adicional? Porque ele tem outros aditivos químicos que vão estar ali e não vão fazer nada bem para você, tá? Então, de alimentação, eu poderia já fechar com vocês assim. Procure uma orientação para fazer esse prato, para fazer a quantidade, o que for, mas nesse momento já tire o máximo que vocês possam essa questão do ultraprocessado, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Doutora Larissa, qual a importância do diagnóstico precoce, que a gente falou lá no início da palestra? Então, eu acho que eu já até comentei, mas eu vou reforçar, porque é muito importante essa questão do diagnóstico precoce, né? O diagnóstico precoce, ele faz, o grande objetivo da mamografia, a gente encontrar lesões pré-malignas. Então, elas vêm muitas vezes na forma de microcalcificações, né? E essas microcalcificações a gente consegue ver na mamografia. E quando a gente encontra uma lesão pré-maligna, por exemplo, um carcinoma in situ, a cura é em torno de 99% das vezes. E os carcinomas iniciais, em torno de 98% das vezes. E mesmo quando a gente encontra um carcinoma um pouco mais avançado, o diagnóstico precoce reduz o risco de morrer por câncer de mama, né? Quanto mais tarde a gente encontra o câncer de mama, existe a chance de cura, mas essa chance é um pouco menor quanto mais tarde esse estadiamento vem. Então, quanto mais cedo, mais chance de um diagnóstico precoce, menos risco de morrer por câncer de mama, maior a probabilidade de você ter uma cirurgia conservadora, ou seja, de não retirar toda a sua mama, maior a probabilidade de você não ter que fazer um esvaziamento axilar, ou seja, retirar todos os gânglios debaixo do braço, que a gente sabe que é uma cirurgia que pode trazer malefícios, morbidades, né, como o inchaço do braço, e então evitar esse esvaziamento axilar é muito importante, e nesses casos, o tumor inicial a gente pode evitar. E também evitar
tratamentos como a quimioterapia, que a gente sabe que são muito difíceis para a paciente, em todas as questões, tanto durante o tratamento, a queda do cabelo, tudo mais. Então, a gente conseguir evitar, fazer com que esse tratamento seja mais leve. E o mais importante, diminuir a possibilidade de uma mulher morrer por câncer de mama. Excelente, querida. E, Dani, como que o apoio emocional ele impacta o tratamento e recuperação de uma paciente com câncer de mama? É muito importante falar isso, porque a gente pensa muito na questão dos sinais, dos sintomas, dos desafios, do diagnóstico, do tratamento, e parece que para por aí, né? Descobriu o tratamento, vai seguir, e é como se fosse um remedinho que a gente chama em casa, mas sendo que traz toda uma preocupação, tanto para a pessoa que recebeu o diagnóstico, e também para as pessoas que estão ao redor, que tem todo o cuidado, todo o carinho com essa pessoa. Então, esse suporte emocional, ele é muito importante. Muitas vezes, na própria unidade, quando tem o diagnóstico ou para fazer o tratamento, muitas vezes já oferecem um suporte psicológico, né? Então, é muito importante um profissional. A gente sempre pensa, né, nessa equipe multidisciplinar, então, principalmente um psicólogo que pode auxiliar, que faz toda a diferença também, porque às vezes o paciente pode ter alguns pontos, alguns receios, algumas questões, que fique com realmente receio, né, de levar para essas pessoas próximas. Então, ter um profissional capacitado, né, um psicólogo, para conseguir realmente dar esse suporte, ter esse acolhimento, é muito importante. Mas também nós, né, como indivíduos, pessoas que estamos próximas, conseguimos dar esse suporte para a pessoa. Então, quando a pessoa ela tem esse suporte emocional, seja o profissional, mas também o nosso, aumenta muito a chance de ter uma adesão, né? Uma melhor qualidade também para essa pessoa do tratamento. Então, ela vai se sentir melhor para buscar realmente, vai ter mais fé, a gente sabe, pensa também nas porcentagens também, né, de cura, são bem altos, né? Ainda mais se é detectado precocemente, mas também nessa parte da adesão. E claro, no suporte todo que a gente fala, então não apenas a parte mental, mas também no suporte, né? Seja para buscar a pessoa, para levar com as demandas que precisa da rotina, da casa. Então, a pessoa, quando ela está mais segura, ela sabe que tem essa rede de apoio, tem pessoas que estão lá por ela, né, que estão junto nessa causa, aumenta muito a adesão à pessoa, né, reduz níveis de estresse, de ansiedade, né, então tem uma boa, né, a gente tem mais chances de ficar melhor também a parte do tratamento, então nessa parte do pós. Então eu penso muito novamente nessa grande rede que nós somos, né, então pensar nessa saúde mental das pessoas nesse momento, seja com um profissional ou mesmo nós, de estar à disposição, né, para essa pessoa, para uma conversa, ou o que puder fazer, até mesmo fisicamente, faz toda a diferença para ela também. Doutora Larissa, essa parte assim é bem legal. Como a reconstrução mamária pode impactar a autoestima e a qualidade de vida dos pacientes? Uma coisa assim, até que eu queria que você colocasse, que antigamente, né, e olha que eu sou de antigamente faz tempo, tá? Quando uma pessoa tinha câncer de mama, o que a gente via era uma retirada completa das mamas, né? Com o tempo a gente notou que a retirada ela é mais conservadora, ela é mais focada na área onde está o tumor e isso favorece muito a reconstrução, né? Então fala um pouquinho disso, desse avanço e dessa reconstrução, né, que vai ter um impacto gigantesco na vida pós-tratamento, né? Nossa, Denise, esse tema é um tema muito relevante, é um tema que eu gosto muito. Como você mesmo disse, né? Antes o câncer de mama ele era tratado de uma forma mais agressiva, né? A gente tinha cirurgias de Halsted, por exemplo, que eram cirurgias que retiravam o início do tratamento do câncer de mama, a gente retirava a mama, a gente retirava músculo peitoral maior, peitoral menor, todos os níveis axilares. Então, realmente, era uma cirurgia muito grande, muito mutiladora mesmo. Não podemos tirar, né, o crédito dele, porque ele foi quem começou o tratamento do câncer de mama. E a gente sabe que a ciência, ela evolui dessa forma, né? E com o tempo nós fomos descobrindo que não precisava tirar o peitoral. Depois, com o tempo, a gente foi descobrindo que não precisava tirar toda a mama.
que fazer uma cirurgia conservadora e fazer radioterapia era exatamente a mesma coisa do que fazer uma mastectomia. Então, não era, é claro, né, dependendo do estadiamento do tumor, mas que não era necessário retirar a mama de todas as pacientes. Com o tempo, nós fomos percebendo que não precisava retirar todos os gânglios debaixo do braço de todas as pacientes, que era possível a gente fazer a avaliação do linfonodo sentinela, reduzindo assim a morbidade, sem alterar a mortalidade. Então, nós estudamos muito ao longo do tempo e com muita coragem, os médicos começaram a entender sobre reconstrução mamária. Então, remodelamento local, né, a reconstrução com técnicas de mamoplastia e também a reconstrução em pacientes que tinham que tirar, às vezes, todo o tecido mamário, né? Mas muitas vezes não precisa tirar todo o tecido mamário com pele, às vezes você consegue deixar a pele, o mamilo, colocar uma prótese e ter um resultado estético muito melhor. E mesmo quando a gente tem que tirar toda a pele, todo o mamilo, quando é um carcinoma mais agressivo, a gente ainda assim tem técnicas de reconstrução. A gente pode colocar um expansor, expandir esse tecido, a gente pode trazer o músculo das costas, o grande dorsal. Então, a gente emprestou técnicas da cirurgia plástica para trazer para a mastologia, para fazer com que uma mulher não se sinta tão mutilada após o tratamento do câncer de mama, né? A gente sabe que o câncer de mama, ele vai atingir um órgão muito feminino, um órgão materno, um órgão que é muito nosso, que é a mama, que é um símbolo da feminilidade da mulher. Só isso já é muito agressivo para uma mulher. A gente sabe que já ter uma cicatriz na mama já é muito agressivo para uma mulher. E toda mulher, depois de um câncer de mama, ela vai ter que ressignificar sua imagem corporal. E hoje, a gente conseguindo colocar as técnicas de reconstrução mamária, isso pode se tornar mais fácil, um pouco mais leve para essas mulheres. E a gente tem um caminho muito longo ainda, né? A ciência continua evoluindo, as técnicas de cirurgia continuam evoluindo, a gente já caminhou muito, né? E hoje a reconstrução mamária, isso é um ganho muito grande, é parte do tratamento do câncer de mama, né? Toda paciente que retira um tumor, ela tem que reconstruir a mama, né? E isso é muito importante para o tratamento, para a autoestima, para a paciente conseguir seguir a vida depois desse tratamento, porque a gente sabe que hoje, graças a Deus, o câncer de mama tem altos índices de cura, então a paciente ela vai seguir com a vida dela depois, né? Então, não é simplesmente a gente retirar uma mama, deixar ela curada, e como que ela vai seguir essa vida? Como que ela vai se olhar no espelho? Como que ela vai se sentir realmente mutilada sem a mama? Então, é pensando nisso que eu entendo a importância e eu tento trazer um pouco aqui a importância da reconstrução de mama para vocês. Ótimo, querida. Eu já ouvi de paciente que fez o tratamento e dizia, olha, mas por que não tiraram tudo? Porque fulana que operou há anos atrás tiraram tudo. Então, é muito importante essa tua fala aqui. Dani, eu vou pular uma pergunta sua, que a pergunta seria, quais os principais fatores que definem uma paciente como alto risco? Porque a gente já falou muito aqui sobre isso. Então, acho que já está respondido, tá? Larissa, eu acho que a gente já até comentou sobre isso, mas é tão importante que a gente tem que falar de rastreamento mamário, tá? Mamográfico e nessa redução é doloroso. Eu nem gosto de ficar dizendo na live, porque tem gente que ainda não fez a mamografia, que é doloroso, tá? Ele não é doloroso, ele é incômodo, né? É uma vez por ano, tá tudo certo. Então, queria que você falasse dessa importância, tá? Não, esse não, é só para falar do levantamento mamográfico. Aqui, pode colocar, já pode colocar o slide, porque aqui você já responde e tu já mostra os indicadores, tá bom? Bom, ressaltando essa questão do rastreamento, né, é o que eu falei, que a gente já falou, e acho que é o objetivo mesmo dessa live, a gente bater muito nessa tecla, o objetivo desse mês, né, é entender que o câncer de mama, quanto antes, melhor. Quanto antes é feito o diagnóstico, maior sua chance de cura, menor a morbidade, menor a intensidade do seu tratamento, a agressividade do seu tratamento, né. E o câncer de mama, hoje, a gente sabe que fazer mamografia
fazer o rastreamento mamográfico reduz em torno de 30% a chance de uma mulher morrer por câncer de mama. Então, isso é um dado que já mostra a importância de você fazer um exame. Porque a gente sabe que o câncer de mama é um problema de saúde pública, como a gente já falou aqui, né? É um dos cânceres mais incidentes no Brasil, no mundo, o câncer que mais mata mulheres no Brasil. Então, a gente precisa fazer o diagnóstico precoce, porque se a gente faz diagnóstico precoce, a gente consegue salvar as mulheres. Então, eu acho muito legal esse slide que a gente vai colocar agora, que a gente vai problematizar em relação assim, mas tá bom. E como que funciona isso, né? Então, assim, esse slide, ele mostra que se 1.000 mulheres entre 50 e 59 anos sem alto risco para câncer de mama são rastreadas a cada 2 anos, por 7 anos, 294 mulheres poderão ter um resultado falso positivo na mamografia, o que exigirá novos exames de imagem. 37 dessas mulheres poderão passar por uma biópsia para confirmar se elas têm ou não câncer de mama. E 12 mulheres serão diagnosticadas com câncer de mama. E dessas 12, 13 serão tratadas com um câncer que poderia nunca causar danos. E uma pode morrer por câncer, e uma morte por câncer será prevenida. Então, a gente acaba pensando, quanto vai fazer mamografia? E isso vai gerar achados falso positivos, né? E então, o que a gente faz com isso, né? Muitas pessoas vão ter achados ali na mamografia que vão ser suspeitos, elas vão ter que passar por uma biópsia. A gente sabe como é difícil para uma mulher passar por uma biópsia, né? É uma questão sensível, quando a gente mexe na mama. Tem toda uma questão psicológica, uma questão de dor, uma questão de risco, que é um próprio procedimento, que pode gerar um hematoma, por exemplo. Então, será que a gente deve mesmo fazer mamografia para todo mundo, né? E outra questão é que, assim, alguns desses cânceres, a gente sabe que eles nunca iriam progredir para um câncer de mama invasivo, com risco de matar uma mulher por câncer de mama. Por exemplo, a gente sabe, os estudos mostram que o carcinoma in situ, tem alguns deles que eles nunca iriam progredir. Mas tem outros deles que sim iriam progredir para câncer de mama. Só que a gente não consegue hoje diferenciar qual que é o carcinoma in situ que nunca ia progredir e qual que é o carcinoma in situ que vai progredir para um câncer de mama e essa vida realmente a gente está salvando. Então, a gente acaba tratando todos os carcinomas in situ, né? Então, a gente problematiza isso mesmo. Esse slide é muito interessante para trazer. Mas será que a gente não está fazendo exames demais? Né? Será que a gente não está submetendo demais essas mulheres a fazer biópsias desnecessárias? E a realidade é que não, porque quando a gente faz essas biópsias, muitas vezes a gente pode encontrar também lesões pré-malignas, pacientes de alto risco. Entendeu? Por exemplo, a gente pode encontrar o carcinoma in situ que iria realmente se tornar um câncer, e aí, nesse caso, a gente está, sim, salvando uma vida, evitando um câncer no futuro. A gente pode encontrar uma mulher que tem uma hiperplasia ductal atípica, que é uma lesão de risco, e essa mulher ela tem que ser acompanhada de forma diferente, ela tem que fazer ressonância. Então, a gente pode também influenciar na vida dessa mulher, a gente pode salvar essa mulher. A gente pode encontrar uma hiperplasia lobular in situ, uma hiperplasia ductal atípica, uma hiperplasia lobular atípica. Então, a gente pode encontrar lesões de risco que vão colocar essa mulher para ser rastreada de forma diferente. Então, a gente pode sim impactar na vida dessa mulher. E o mais importante é que essa estratégia, né, o que a gente já comentou aqui, vai reduzir a mortalidade pelo câncer de mama em torno de 30%. Então, isso é um dado muito, muito importante, é um dado muito alto. E isso vem de meta-análise, de estudos prospectivos, randomizados em todo o mundo. Tanto que o rastreamento organizado, ele é uma realidade em todo o mundo, né? Tanto que a gente vê que o Outubro Rosa é uma campanha mundial. Então, é sim importante, necessário que todas as mulheres, a partir dos 40 anos, façam mamografia para que elas possam evitar, né, cânceres de mama agressivos. Só quem vê, quem trabalha com câncer de mama, sabe o quão difícil é uma paciente que vai ter que fazer quimioterapia, o quanto é difícil para uma mulher perder o cabelo, quanto é difícil para uma mulher ter cicatrizes na mama, todo esse ano que ela vai ter que tirar para esse tratamento. Então, se a gente pode evitar isso, eu acho que todas essas medidas são essenciais. Então, eu achei muito legal você colocar esse slide, e eu acho que traz muito essa questão da gente falar mesmo a importância e por que fazer mamografia.
Porque, como você falou, quando a gente não tem nada, a gente vai lá e fala, ai, meu Deus, mas incômodo essa mamografia. Mas pensando que você pode salvar a sua vida, né? E evitar de passar por tudo isso é muito, muito importante. Excelente. Sabe o que eu faço todo ano na mamografia? Eu saio da mamografia, eu dou um presente para mim. Entendeu? Então, eu transformo o incômodo no acolhimento para mim mesma, tá? Isso é uma coisa muito legal, que é interessante até trazer, porque é uma estratégia para as mulheres, né? Para a gente ter esse gatilho, não do gatilho do, ai meu Deus, vou ter que fazer mamografia. E sim, não, eu vou fazer mamografia esse ano, porque toda vez que eu faço mamografia, eu vou ganhar um presente, eu tô cuidando de mim, né? Então, muito legal essa sua questão. Vou começar a falar isso para minhas. Eu fui corajosa, entendeu? É isso aí. Querida, a gente tem um momento muito importante na nossa live, um momento muito emocionante. Aí, de um momento que eu passei. Então, assim, acho que muitas das coisas que eu vou falar vão passar por muitas informações que foram dadas aqui, e vocês vão ver que dentro dessa minha trajetória teve um pouco de tudo isso. Tudo começou lá em 2023, né? Eu fui fazer meus exames de rotina, comecei fazendo meus exames de rotina ali, com ginecologista, mastologista, endócrino, eu fazia anualmente. E aí, nos últimos anos, eu estava fazendo semestralmente, justamente porque os médicos diziam assim, você tem a mama muito densa, você tem muito cisto, então a gente prefere que você faça os exames semestrais. E aí eu fazia ultrassom semestral e anualmente eu fazia a mamografia. E aí, naquele ano, fui fazer o anual, que era ultrassom e mamografia, fiz o ultrassom, não foi identificado nada, e quando chegou na hora da mamografia, a técnica, né, que estava fazendo o exame, disse assim, olha, tem uma lesão aqui, eu vou levar para a médica olhar logo. E aí ela foi lá, voltou e disse, olha, vamos ampliar essa região aqui para a gente conseguir visualizar melhor. E assim que o exame acabou ali, eu já estava sentindo que tinha alguma coisinha, e aí voltei para a sala da médica, a médica disse assim, olha, a gente identificou aqui 2 calcificações, e, em geral, elas são benignas, você é saudável, você não tem histórico familiar, não é hipertensa, não é diabética, não tem sobrepeso, pratica atividade física, amamentou, não é fumante. Então, assim, todo o cenário era muito favorável para realmente ser uma lesão benigna. E aí ela disse assim, olha, só que a gente costuma tirar, a gente opera, a gente não costuma deixar, e a gente precisa fazer a biópsia para poder investigar. E aí ali já era perto do São João, eu disse assim, olha, vou curtir o São João, e realmente não fiquei muito encucada com isso daí, porque pelo meu próprio histórico eu achava muito improvável. Até aquele momento eu achava que a questão da predominância genética era muito significativa. Então, o fato de eu não ter nenhum caso de câncer, nem na minha família paterna nem materna, me fez pensar que realmente eu estava fora do radar. E aí, quando eu voltei, o plano foi autorizar, quando eu voltei de viagem, fui fazer a biópsia, um exame realmente, assim, difícil de fazer, né? Muito, assim, foi doloroso, bem delicado, me deixou realmente com os hematomas, né? Então, foi um pouco delicado. E aí, fui esperar o resultado do exame. E aí, eu estava na obra um dia aqui, trabalhando, e disse, deixa eu ligar para ver se está pronto. Liguei, a mulher disse, está pronto, vem buscar. Eu falei, vou. Aí fui na hora do almoço, eu sou curiosa, sou ansiosa, e eu sempre abro meus exames quando eu pego, né? Eu não espero o dia do médico. E aí, assim que eu peguei da mão da recepcionista, eu fui para fora da clínica e abri. E quando eu abri ali, estava escrita assim, de uma forma muito clara, calcificação 1, calcificação 2, né, eram os 2 pontos que tinham sido vistos na mamografia, e ali já constava que era um carcinoma. E aí, eu realmente, assim, na hora eu parei em pé na clínica, assim, eu estava com uma colega de trabalho, ela perguntou, e aí, o que foi?
E a única coisa que eu consegui verbalizar foi como é que eu fui ter câncer. Foi a primeira coisa que me ocorreu. Assim, como é que eu fui ter câncer? Eu falava, Lívia, como que eu tô com câncer? E aí eu voltei para a obra, liguei para minha família, para casa, e ali comecei a viver as minhas primeiras horas de agonia, que é a agonia do desconhecimento, né? Você não sabe o que você tem ao certo. E aí pesquisei exaustivamente, meu marido chegou, começou a pesquisar, e ele falava, não, eu acho que é estágio inicial, acho que você vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. E eu ansiosa, querendo ir para a médica estava viajando, só me atenderia 3 dias depois, e aí eu disse, eu vou ligar para outra clínica. Liguei, fui às 8 da manhã do dia seguinte ali para a primeira consulta. Eu me lembro que quando eu cheguei na médica, eu fiquei quase que a madrugada toda alternando entre ficar no quarto do meu filho, ali olhando para ele, e voltar e pesquisar mais. E aí, quando chegou de manhã, eu entrei no consultório dela e falei assim, olha, bom dia, já sei que eu tenho câncer, eu quero que você me diga quais são minhas chances e o que é que eu posso fazer. E ela parou assim, acho que ela tomou um susto, né? Aí levantou, me deu um abraço, sentou e disse assim, me dá esses exames para olhar. E aí ela ficou olhando, eu olhava para a cara dela e dizia, meu Deus, o que é que ela está vendo aí nesses exames, né? O que é que eu vou ouvir? E aí ela falou assim, olha, Flávia, você não vai entender agora o que eu vou te dizer, mas você tem muita sorte. Eu, na minha cabeça, só pensava assim, como que alguém descobre que está com câncer, tem alguma sorte, né? Mas depois, com o tempo, né, com o percurso aí do tratamento, as lições que vão surgindo, né, os cenários que a gente vai visualizando em clínica, em sala de espera, em hospital, a gente vai entendendo que tem sorte. E aí ela falou, ela disse, olha, é um câncer no estágio inicial, se a gente vai precisar aprofundar os exames, fazer alguns exames mais, vamos operar, você tem plano de saúde, né? Você tem uma saúde boa, apesar de estar com câncer, então você vai conseguir passar bem pelo treinamento, vai dar tudo certo. E aí depois eu tinha que decidir, né? Se eu ia voltar para minha médica, se eu ia ficar com ela, mas assim, ela me passou tanta segurança, eu voltei para minha para poder ouvir, mas eu decidi que eu ia seguir com a doutora Carol Nargolo, que eu costumo dizer assim, que ela foi a pessoa certa no momento certo, assim, porque tudo dali para frente, não só da minha parte física, mas também do cuidado, da atenção, da minha parte emocional, que ela forneceu para mim, assim, foram essenciais para eu passar bem por tudo isso. E ali foi difícil assimilar, né? Difícil assimilar porque eu não tinha sinais, eu me sentia plenamente saudável, eu não me sentia uma pessoa em processo de adoecimento, e eu precisava conceber na minha cabeça que eu ia ter que priorizar a minha saúde naquele momento. A gente estava, na época, começando esse empreendimento aqui onde eu estou, com uma equipe nova, um empreendimento assim, importante para a UER, aqui na Bahia, importante para a UER como um todo. São 2 torres de 50 andares, o prédio mais alto da Bahia, e no terreno onde morou a família Odebrecht. Então, tinha toda uma empolgação de estar começando. Nós estávamos literalmente começando o empreendimento. Eu disse assim, poxa, eu agora vou ter que parar, eu vou ter que cuidar da minha saúde, eu tenho um bocado de exame para fazer. Aí eu lembro que eu liguei para Daniel, que é o diretor superintendente da UER aqui na Bahia, falei assim, Daniel, eu estou com câncer, vou precisar de um tempo, eu tenho muito exame para fazer. Eu ligava para as clínicas, diziam assim, tem hoje, eu ia, tem amanhã, eu ia, tem agora, eu saía. Então, assim, eu me coloquei totalmente à disposição, porque eu queria resolver aquilo ali, né? Era muita ansiedade em querer passar por aquilo logo e dizer que acabou. E aí eu estava lá e comecei, assim, acho que é importante frisar, assim, eu tive muito apoio da minha família, né? Eu atravessei esse deserto, mas eu atravessei esse deserto muito bem acompanhado. Então, desde a equipe médica, de todas as áreas, assim, não só oncologista, mastologista, geneticista, passei por muita gente, fisioterapeuta, passei por muita gente, todos foram, assim, fantásticos. Os meus familiares, meu pai, a minha mãe, meu filho, na época, tinha 9 anos, né? Eu sabia que eu precisava ser muito forte, porque meu pai e meu marido sobreviveria. Mas, assim, meu filho, eu olhava para ele e dizia, eu não estou pronta para deixar o mundo agora. Eu preciso realmente seguir em frente, porque ele ainda precisa muito de mim. E meus pais também, porque eu sabia que era uma dor que, a dor da perda seria muito forte. Então, assim, se eles me vissem fraquejando, eles fraquejariam. Então, eu disse assim, não, eu preciso, né? Vamos lá, respira e vai.
E aí, o tratamento foi seguindo, né? Eu corri com os primeiros exames, tive as minhas conversas assim, dentro da empresa, com os liderados, com os pares, foram todos muito amorosos, todos muito, muito carinhosos comigo, assim, muito atenciosos. Tentei ao máximo conciliar o trabalho, né? E os momentos que eu precisava me ausentar, me afastar e repousar também. Eu me lembro de um momento assim que eu estava no escritório da empresa um dia, eu lembro que eu me bati com o Pedreiro, que é o CEO da UR, e ele me viu assim, falou assim, vem aqui na minha sala. Ele me chamou assim ligeiro e começou a me perguntar tudo, querer saber de tudo, e colocou ali naquele momento todos os recursos disponíveis para mim, que o meu bem-estar era a coisa mais importante, que não importava o que fosse, né, que todos os recursos estavam na mesa, que eu falasse diretamente com ele. E assim foi com a área de PIO também, com as autorizações de plano, tudo, assim, não me faltou absolutamente nada nesse momento. E realmente foi um privilégio, assim, porque eu vi histórias de pessoas que não tiveram isso. Tinham um estágio avançado e não tinham condição de bancar o tratamento, precisavam esperar pelo serviço público, que estavam sozinhas no tratamento, que não tinham apoio familiar, né, que não tinham apoio de amigos. As minhas amigas, assim, acho que cada grupo de pessoas cumpriu um papel importante durante o meu tratamento. As minhas amigas, em especial 3 amigas minhas, foram fundamentais para a minha autoestima e para o meu emocional, né? Muita gente me pergunta assim, você não fez acompanhamento psicológico? Eu digo assim, eu não fiz porque eu não senti necessidade naquele momento de fazer. E essa questão da autoestima, de sequela, das modificações físicas do corpo. Então, minhas amigas falavam muito assim, esse câncer não define você, né? Você é maior do que esse câncer. Se alguém enxergar para você, se olhar para o seu corpo, se enxergar isso, não está te vendo. E era isso que eu pensava assim muito, né? Durante meu percurso. E aí a gente vai fazendo exame, né, vai passando por muita coisa, a gente perde, eu costumo dizer assim, que eu perdi um pouco da propriedade do meu corpo naquele momento, porque é muita gente que ele manipula, é muita gente que ele fura, né, muito exame, muita coisa, mas passa, é necessário, eu fechava os olhos, né, e dizer assim, não, vai passar, é um momento, depois vem o outro. Acho que uma das coisas muito difíceis do tratamento é lidar com a espera, né? Porque são dias que viram semanas, que viram meses, e a gente quer terminar logo, e precisa esperar, né? Eu sou uma pessoa que sempre controlei, gostei de controlar e planejar tudo na minha vida, e de repente eu tem esse poder todo, né, que eu gostaria, eu precisava confiar na medicina, eu precisava confiar nos profissionais, e precisava dar o tempo das coisas acontecer, né? Então, eu tinha que respirar ali e deixar fluir. E eu tinha na minha cabeça uma coisa, que eu não queria só sobreviver. Eu queria viver bem depois que tudo acabasse. Eu não queria carregar a doença para a minha vida anos afora. E aí, uma das coisas que eu decidi fazer na época, que minha médica orientou muito, foi buscar outros apoios. Então, eu fui para um acompanhamento nutricional com uma pessoa que era especializada em paciente oncológico. Eu fui atrás de fisioterapia para poder garantir a questão da minha mobilidade do braço após as cirurgias. Eu fiz 2 cirurgias. Eu usei laser para poder fazer a cicatrização, aromaterapia, acupuntura, tudo que me fizesse relaxar, que me fizesse dormir bem também para me recuperar. E ali eu desenvolvi uma disciplina muito grande. Os médicos reforçavam muito a atividade física. Na época ali também, muito a questão da musculação, faça musculação, você precisa fortalecer seu corpo e tal. E eu já fazia, intensifiquei, fiz algo um pouco mais estruturado e mais direcionado do que eu costumava fazer. E aí chegou a fase, eu fiz uma cirurgia, me recuperei dessa primeira cirurgia, a gente tentou fazer uma cirurgia um pouco mais conservadora, né, em termos físicos. E aí, quando saiu o resultado dessa cirurgia, eu descobri que ia precisar fazer a segunda. Eu tinha ali 2 notícias, né? Uma boa e uma ruim. A notícia boa da biópsia dessa cirurgia é que eu não tinha um câncer metastásico. Então, eu não precisaria ali partir para uma quimioterapia. E a notícia ruim era que eu ia precisar operar novamente e retirar um pouco mais do que tinha sido retirado na primeira cirurgia. Foi difícil, eu fui com muito gás para a primeira cirurgia, estava, né, naquela do vamos, vou vencer,
e na segunda já estava emocionalmente um pouco mais debilitada, cansada também, pensando que ia ter que ficar novamente 15 dias afastada, né, esperar a recuperação, tanto fez que a cabeça não estava boa, que inflamou, precisou drenar, etc., e a recuperação foi mais complicada do que a primeira, mas passou. E aí chegou um ponto que eu precisava iniciar a radioterapia, né, me preparei, passei por alguns processos, algumas orientações, algumas consultas para poder começar. Eu fazia radioterapia diariamente. E eu decidi que eu não ia parar de trabalhar para fazer a radioterapia. Então, eu vinha trabalhar, ia para a obra, depois ia para casa, tomava banho, porque eu não podia ter resíduos no corpo, e de lá, todo dia, eu seguia para o hospital. E levei isso daí por algumas semanas, né? E foi talvez assim, em termos de cenário, foi um dos momentos mais complicados, porque como eu estava no hospital todos os dias, eu via muita coisa. Na sala de espera na radioterapia, você vê muito paciente comprometido, vê os familiares, aí tem gente que para de ir, sumiu, e não é porque o tratamento acabou, é porque, infelizmente, né, foi acometido antes. São muitas coisas que a gente vê, e aí, naquele momento, eu lembro que uma pessoa que trabalha comigo disse assim para mim, o propósito de Deus é diferente para cada um, né? Você não pode achar, é lógico que câncer é uma doença muito estigmatizada, a gente já ouviu falar de tanta gente que morreu de câncer, ou que sobreviveu ao primeiro, mas volta e morre no segundo, aparece em outro lugar, e você não vai poder viver com uma arma apontada para sua cabeça, você precisa entender que existem as pessoas que se curam e que vivem bem os próximos anos e que vai ver outras pessoas morrerem de outras coisas e vai continuar vivendo. E é nisso daí que você tem que pensar. Você vai ser esse caso, né? Você não vai ser outro, você vai ser esse. E você vai fazer a sua parte para dar certo. E eu me apeguei àquilo ali. Tipo, eu tenho duas opções, olhar o bom ou o ruim, eu vou olhar para o bom. E foi a escolha que eu fiz, a escolha que eu faço todos os dias. Porque depois que o tratamento acaba, a gente fica e convive com esse medo de que volte, né? De ter de novo. A minha vida pós-tratamento ali, que acabou no final de 2023, hoje é fazer meus exames. Então, a cada 6 meses eu estou no médico. Eu poderia estar tomando medicação, né? Mas eu fui muito insistente assim com os médicos de que eu queria ter qualidade de vida. Eu tinha muito receio de tomar medicação. E algumas pessoas sofrem muito com efeitos colaterais, outras não. E eu dizia assim, poxa, eu só quero tomar se não tiver jeito. E aí a gente fez assim, vários estudos, mandamos material para um terceiro laboratório em São Paulo para poder entender se precisaria bloquear meus hormônios ou não. Acabamos chegando no consenso de que não faríamos, desde que eu assumisse um pacto aí que eu fiz com os médicos, então, que é de uma rotina de vida um pouco diferente, né? De me manter saudável, de ter uma atenção muito grande com a alimentação, com os alimentos processados e ultraprocessados, como foi falado aqui. Eu já não consumia, mas passei a ser mais rigorosa com isso. A questão da atividade física, de manter 300 minutos no mínimo de atividade física por semana. A questão da redução da bebida alcoólica, mas também não era algo que eu bebia demais. E a questão do estresse, que é a parte mais difícil, né? De diminuir, desacelerar, de tentar não me aborrecer com tudo. A própria doença me deu uma condição também, um aprendizado muito grande, de não colocar um holofote nos problemas, de aprender a lidar de forma mais serena com as coisas. Então, ajuda muito, mas esse ritmo acelerado ainda é algo que é difícil. E aí a gente vai buscando mecanismos para relaxar, para dar o contraponto, né? Me estresso, mas volto, vamos dizer assim. E é isso que eu tenho feito assim, no meu dia a dia. Né? Eu acho que todo o tratamento, eu ressignifiquei muito a minha vida. Né? Ressignifiquei muito, assim, muitas coisas. A valorizar mais as pessoas, a gentileza, a bondade, assim, olhar para o ser humano com um olhar diferente. Talvez porque eu tenho encontrado muito disso durante o meu tratamento, então hoje eu tenho um olhar muito diferente para isso. Eu costumo dizer, assim, disso tudo, né, de tudo que eu vivi, assim, adoecer faz parte da vida. Às vezes as pessoas falam assim, você foi muito forte, né? Eu acho que a vida também faz com que a gente tenha vivências, experiências para passar por determinados momentos que vão vir, né?
Então, ao longo da minha vida, eu tive algumas situações que me exigiram muita coragem, e a gente vai aprendendo a achar essa força dentro da gente. E isso me ajudou muito durante o tratamento, né? Eu mudei muito a minha perspectiva, eu busquei as melhores perspectivas de tudo e tentei pegar esse meu jeito prático e resolutivo e colocar dentro do tratamento. Então, assim, eu vou fazer o que tem que fazer, eu faço, né? E discutia com os médicos e buscava entender o que era. Então, assim, eu fui uma paciente participativa ali dentro do meu processo. Eu busquei ao máximo não me vitimizar. É difícil dizer assim, a doença teve um lado bom, mas teve, né? É uma experiência, é uma vivência, e uma vivência que me trouxe muito amadurecimento, né? A gente aprende a olhar a vida de outra forma. E eu aprendo até hoje, assim. Tem coisas que eu ainda processo até hoje de tudo que eu vivenciei. Então, até hoje eu ainda estou girando aí esse ciclo. E adoecer faz parte da vida, né? É uma coisa que eu queria deixar, assim, a gente precisa assimilar isso, precisa entender que quem está vivo adoece, né? E que a gente precisa aprender a ser feliz no meio disso tudo, assim. A vida não é ausência de problema, a gente administra problemas o tempo todo. Vai uma coisa, vem outra, vai uma fase, vem outra. Então, a gente precisa aprender a sorrir, né? Aprender a realizar as coisas. Eu tinha viagens marcadas durante o tratamento, os médicos ficavam doidos, porque eu dizia assim, não, essa cirurgia tem que ser agora, porque tem 15 dias de recuperação, depois eu vou viajar para outro lugar. E a doutora Carol falava assim, meu Deus, que inquietação essa paciente. Mas porque era importante para mim que eu não perdesse tudo da minha rotina, que eu continuasse sentindo que eu ainda tinha algum domínio, que a vida pulsava em mim, né? E que eu estava, e que ia passar. Eu estou em tratamento, 6 meses de tratamento, tem gente que fica 1 ano, 1 ano e meio. Como que eu não ia tocar as outras coisas da minha vida? Então, eu fui viver enquanto eu estava me tratando. E, assim, eu costumo dizer que a melhor notícia depois da pior notícia, foi saber que eu estava com câncer, foi saber que eu tinha chance de me tratar, né? Que eu tinha chance de me recuperar, que eu conseguiria voltar e viver bem. E tudo isso só foi possível por causa do diagnóstico precoce. A gente não tem que ter medo, assim, de ouvir, de fazer exame, né? E de descobrir que tem alguma coisa. A gente tem que ter medo de descobrir que não tem mais tempo, de que não tem muita chance, de que o tratamento vai ser muito difícil, né? Foi tudo tão difícil na época que eu não sei como que teria sido ouvir que estava tão avançado e que eu teria poucas opções. Então, para mim, foi fundamental ali naquele momento descobrir que eu tinha opções, descobrir que estava no começo, né? Ter feito um tratamento que, apesar de doloroso, foi muito mais brando do que muitos pacientes passam, né? De não ter que fazer quimioterapia, de não ter não ter a perda do cabelo, que também não é toda a quimioterapia que tem a perda do cabelo, né? São coisas que a gente vai descobrindo com o tempo, assim. E eu costumo dizer, nada vale mais, né? Nada vale mais, ou é mais urgente para mim hoje do que estar viva. Eu valorizo muito a minha vida hoje, muito mesmo. Eu acho que, assim, a gente sabe, mas é diferente você saber e você sentir, né? E quando a gente está doente, tudo ao redor para. Tipo assim, você vai ter que parar várias coisas da sua vida, porque a prioridade passa a ser você cuidar da sua saúde, né? Passa a ser prioridade e urgência, né? Só que a gente não pode deixar para fazer isso só quando a gente já está, tipo assim, deixar adoecer a esse ponto, né? Porque nesse momento talvez você não tenha mais tempo. Então, é muito melhor a gente começar cedo, a gente fazer. Eu comecei minha mamografia com 38 anos, justamente por causa das questões dos cistos e da mama densa, e foi a melhor coisa que eu fiz, assim, né? E ressalto, assim, façam seus exames, se cuidem, né? Valorizem a preciosidade que é ter saúde e que é estar vivo. Acho que essa é a mensagem que tem que ficar. Obrigada. Flávia, maravilhoso a forma como você colocou. Uma situação tão sensível, tão delicada, e assim, a gente fala, né, um case de sucesso, né? Então, parabéns, como você encarou isso, né? Pragmática, se tem que fazer, vai fazer no tempo certo, a melhor terapia, a melhor forma possível.
para chegar na cura, tá, querida? Ficamos todos muito emocionados aqui, tá? Obrigada por ter distribuído isso para a gente e para todo mundo que está aqui na live, tá? Doutoras Daniela, Larissa, agora uma mensagem final, tá? Vou pedir para a Daniela fazer a mensagem, já se despedindo. Depois Larissa vai se despedir e depois eu falo, dou um tchau para todo mundo, tá? Eu gostaria de agradecer novamente toda a oportunidade aqui de vocês para trazer esse assunto tão importante e esse relato. Sim, acho que até para ver que eu tô meio borrada, que eu já fiquei emocionada aqui, mas foi algo que tocou profundamente. Então, parabéns, né? E assim, não tenho palavras para expressar essa gratidão de conseguir fazer parte desse momento com vocês. Então, é mais esse incentivo, né? Ela foi assim, o excelente exemplo como é que é importante a gente se conhecer, de passar nas consultas, isso é muito importante para vocês. E agradeço a todos pela oportunidade. Então, que a gente siga esse autoconhecimento e esse incentivo, não apenas para outubro, mas para a nossa vida toda. Bom, primeiro eu queria agradecer a Flávia por ter aberto, né, esse momento delicado para ajudar a gente poder falar sobre a importância, né, do que é o rastreamento. Eu acho que tudo que ela falou é a personificação, ela é a personificação da importância de tudo que nós dissemos, né? O rastreamento diferenciado, ela é uma pessoa que já fazia o seu acompanhamento diferenciado, ela identificou o risco dela e por isso ela começou a fazer mamografia, ultrassom mais cedo. Isso fez com que ela descobrisse antes de qualquer coisa, enquanto ainda era um carcinoma inicial, na forma de microcalcificações na mamografia, o que propiciou a ela ter uma cirurgia conservadora, não retirar toda a mama, não fazer quimioterapia. Claro, isso não diminui a importância e a dor que cada um sente no tratamento, né, e a sua luta individual aí nesse momento. Mas é isso, acho que a história dela mostrou a importância disso, da gente se olhar, se cuidar, ter autoconhecimento, cuidar das nossas mamas. E foi muito inspirador a forma como ela contou e que ela passou por tudo, né? Então, eu acho que é isso. E hoje eu fiquei muito feliz de poder vir falar sobre isso, que é a minha causa, que é o câncer de mama, que é cuidar de mulheres. E acho que o meu recado final é esse. Vamos conhecer nossas mamas, vamos fazer atividade física, se alimentar bem, cuidar do nosso corpo e fazer o diagnóstico precoce, fazer o rastreamento a partir dos 40 anos e passar no seu ginecologista, no seu mastologista, para fazer o seu acompanhamento diferenciado. Muito bem. Primeiro quero agradecer, Larissa, tá, Daniele, que foi, assim, excelente a colocação de vocês nesse tema, tá? Vamos levar para a vida, vamos levar para o ano inteiro, tá? Muito obrigada mesmo. Agradecemos a Oris por ter proporcionado esse momento de tanto embate de um assunto tão importante que a gente conseguiu distribuir para tantas pessoas, tá? Eu agradeço a todos os participantes que ficaram conosco até agora e que usem as informações que vocês obteram aqui para levar essa informação para outras pessoas, dissemine essa informação, tá? Lembre-se que prevenção deve estar sempre presente, né? O autocuidado tem que estar sempre presente. E, por favor, não se esqueçam de responder nossa pesquisa de satisfação, tá? Boa tarde a todos, um grande beijo, fiquem com Deus, tá?